pessoal! Estamos iniciando mais um Sabores e Tradições. Já meio de semana, quartamos por aqui. E aí, como é que vocês estão? Gente, você que está aí do outro lado assistindo, já fica atento porque tem várias dicas. O nosso programa está bem educativo, falando sobre saúde. Que saúde é a coisa mais importante, né? Uma das coisas mais importantes, uma das dádivas mais importantes que a gente temos. E hoje a nossa convidada especial vamos abordar vários tópicos falando sobre a área da saúde. Você aí, mamãe, que pensa em engravidar, ter uma gestação, que quer uma gestação saudável, vai ter várias dicas. Então, fica todo mundo ligadinho e vamos assistir essa matéria. E hoje o assunto está muito interessante. Hoje eu vim aqui com minha amiga, colega de classe, Nathalie, e a gente trouxe um projeto de extensão que é de apoio à gestante. A outra quarta passada, a gente apresentou, né, Nathalie, esse projeto de extensão que foi no Fundo Social para as mamães preparadas. E a gente trouxe esse projeto de orientações para tirar dúvidas, porque, como eu sempre falo, orientações salvam vidas. E a gente apresentou eles de apoio, foi bem legal, teve roda de conversa com as gestantes, orientações de saúde e bem-estar da mamãe com o bebê. E a gente também falou do início, né, da gestação, que tem até uns slides que a Nathalie vai falar um pouquinho, né, Nathalie? Como é o início da gestação, o feto, tudo, como é que funciona? Sim, bom dia. Então vamos começar. Bom, todo mundo sabe, né, que o início da fecundação, da gestação ocorre com a fecundação, né, do óvulo para um espermatozoide, onde ocorre a fusão deles. Como podemos ver ali eu trouxe uns slides, umas imagens. Dá para ver que existe uma célula com dois núcleos, né, que seria logo após a fecundação. E após isso ele vai se dividindo, essa célula vai se formando um complexo de células, assim. E ao longo desse tempo, enquanto vai se dividindo, ele vai se deslocando pela trompa até se implantar no útero. Isso ocorre após uns 10 dias aproximadamente. E a partir da implantação desse conjunto de células no útero, então esse conjunto de células, né, que seria o zigoto, ele começa a secretar o HCG, que é o hormônio da gonadotrofia cariônica na corrente sanguínea da mãe, que é aquele que é detectável através dos testes de gravidez, tanto de farmácia quanto o de sangue. O que nós estamos falando aí, Nathalie, é desde o começo da gravidez. Isso. Para ser mais simples aí, porque dá ovelha. É desde o sexo até a fecundação do espermatozoide, chegar no óvulo. E aí você está vendo pela sua tela toda essa trajetória, né? Para você ver como funciona, né? Qual que é o caminho qual que é o caminho que percorre até o feto começar a ser formado, né? Que esse seria o primeiro mês, né? O primeiro mês de gestação, onde, né, geralmente as mães fazem o beta, começam a fazer os exames para detectar a gestação e aí as fases, não é isso? Isso. E aqui, né, Nathalie, da 3ª à 6ª semana. A partir então da 3ª semana, né, começa a parte do desenvolvimento do sistema nervoso desse zigoto, do embrião. E então começa a formação da medula espinhal e o desenvolvimento do sistema cardiovascular, que é primitivo. Começa então a formação do coraçãozinho dele. E nessa época é importante que a mãe dobre o cuidado com relação ao uso de droga, medicamento, infecções, mesmo que ela se cuide melhor assim com relação à sua nutrição, ao que ela vai se alimentar. E aí, Desculpa, Nathalie. Nathalie,
Então, obviamente que durante toda a gestação a mãe precisa ter o máximo cuidado, não fumar, não beber, não, né, aquelas coisas, aquelas regras básicas que o médico fala e todo mundo, né, ali está gerando uma pessoa dentro de você, então o seu corpo é o seu templo e quem está dentro de você precisa desse alimento. Quando a gente mostra essa imagem da formação já no começo, né, né, que aí é o começo, a espinha e tudo mais. Quando você fala de não fumar, não beber, a alimentação, a parte mais importante é o comecinho, fora toda a gestação, mas esse começo para essa formação é o primordial? Toda gestação é importante, né, que a mãe se cuide, mas até a 8ª semana esse feto ele está em formação. Então qualquer coisa que possa acarretar algum problema vai acarretar problema de formação nele. Ele pode ocorrer aí problema neurológico ou deformidade. Você sabe que, vou aproveitar já o gancho, os dependentes químicos, principalmente do crack, né? Quando o bebê acaba nascendo, eu não sei se tem relação, mas se a mãe, né, que está gerando, nesse período continuar fazendo uso da substância, é daí que a criança tem aquela abstinência depois? Isso. Geralmente porque no período gestacional a mãe está passando, ela nutre, né? A mãe é a fonte que leva todos os nutrientes de alimentação. Por isso que é importante o autocuidado, né? Desde o início da gestação, o tempo todo, né? Gestacional. Mas aí se ela faz uso de drogas, de álcool, ela está passando para o bebê toda essa dependência química. Então a criança ela já nasce com o uso, ele foi gerado, a gestação inteira, com cigarros, com droga, com cocaína. A criança ela já nasce com uma dependência química muito grande. Por isso que quando ela tira a criança daquele que seria a casa dela, né, ali seria o espaço de morada dela. Ela vem ao mundo, ela passa a não receber mais isso, não receber a droga, a dependência química. Então, como um processo de qualquer pessoa normal, que quando começa a se limpar do processo de drogas, ela tem uma abstinência. Então, a criança, o bebê, ele também entra no período de dependência química. Ele vai chorar bastante, ele vai ser um tratamento para limpar ele. Porque é como que ele fosse um usuário também. Porque ele está recebendo tudo, desde a alimentação. E digamos e convenhamos que quando uma mãe ela está com dependência química, ela já não faz uma nutrição boa, adequada, ela não se alimenta direito, ela não tem uma estrutura para a criança. Então a criança geralmente nasce com alguns déficits de vitaminas, se não malformação, porque gera muito malformação no período gestacional. Por isso que é assim, uma responsabilidade muito, muito importante. Nosso projeto foi voltado para a gestação, porque ali a mamãe ela está gerando duas vidas, a dela e a da criança. E ali a qualquer momento, uma das duas pode dar errado. Possa ser que a mãe venha falecer no parto. E o objetivo maior do nosso trabalho de extensão foi orientações. Por quê? Porque tem um índice muito grande ainda de morte de crianças, né, no período gestacional, de malformação, de não saber, né, Nathalie, o que tomar, porque na gestação as mães não podem tomar todas as medicações, não é isso? Sim. Tem algumas medicações que causam malformação também, não é? Sim, as medicações como a isotretinoína ou talidomida. Sim. Mas essas são tarja preta, mas mesmo com relação à medicação usual, a mãe tem que... É bom tomar remédio, assim, sobre prescrição médica, com relação, quando a mulher está grávida. E é interessante, assim, tomar mais medicamentos mais isolados, sabe? Quando é só uma composição, não é isso? Uma composição. Do que... Nathalie, quando
quando você fala em medicamentos isolados, é o que? É o dipirona? o Os medicamentos rotineiros que a gente tem. Sim. Isso, pra dorzinha de preferível cabeça. tomar, por exemplo, o paracetamol do que um resfenol, por exemplo. O resfenol, se você ler lá a composição dele, tem pelo menos 3 remédios ali, né? O outro para gestantes seria melhor, então, Sim, no caso. o que é mais simples. Na palestra, no projeto Extensão, a dificuldade. Quando fala para a mãe a atividade física, todas elas já ficam assustadas. Como é que eu vou me movimentar com esse barrigão, com essa perna inchada? Não era bem assim. Verdade. Então, foi bem interessante. Mas o que? A gestante, ela pode sim fazer uma atividade física, desde que orientação médica e nada de impacto, adaptado como uma caminhada. E temos alguns exercícios também posturais que a mãe, que vai aliviar as dores, a coluna, para não acarretar, principalmente no finalzinho da gestação. E a gente falando sobre a diabetes gestacional, como você mesmo perguntou, Alex, desde o início da gestação, a mãe tem que ter esse autocuidado com a alimentação, né, Nathalie? Sim. Com a alimentação correta, com fazer alguma atividade física de bem-estar para a mãe e para o bebê. Às vezes acontece da criança nascer e tem que ter um cuidado com a mãe que teve diabetes gestacional, porque a criança pode vir, né, com a diabetes, né? Então tem que ser o autocuidado, fazer exames nessa criança, e possa ser também que ela nasça com hipoglicemia, que é a glicose baixa do sangue. Geralmente, as taxas hormonais estão alteradas e o açúcar no sangue aumenta no período gestacional. Aí vem a importância da alimentação saudável. Então, gente, e o que vocês estão achando? Já comenta aqui embaixo desse vídeo, marca seu amigo, sua amiga, que aí tá se preparando para uma gestação, que quer saber mais os detalhes. Gente, porque informação salva vidas. Vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais. A Stamp Art vem com uma novidade maravilhosa. Corre para a Stamp Art que eu te ajudo a escolher o presente adequado para a mulher da sua vida. Gente, na Stamp Art agora está com uma linha nova. Isso mesmo, toque de natureza. Sabonete artesanais feito especialmente para hidratar, perfumar e deixar a elasticidade e a vitamina em dia da sua pele. Gente, sabonete para cada momento do seu banho. Sabonetes com várias fragrâncias, terapêuticos também, Tamires. Por que terapêuticos? Por quê? Porque o sabonete artesanal, ele vem, sabonete de camomila, ele vem para quando você tiver aquele dia mais cansativo, chegar no final do dia, o seu banho seja um momento relaxante. Então ele vem com essências de camomila, sabonete de mel com laranja. Olha que linda a estética. E sem contar que também temos sabonetes já com as buchas para uma esfoliação. O toque de natureza, ele vem especialmente para as pessoas modernas de hoje em dia, que não têm tanto tempo de ter esse contato com a natureza. Então são sabonetes naturais feitos com essências da natureza, de camomila, essência de flor de laranjeira, que tem vitamina E, D. E para você deixar ainda mais cheirosa, mais agradável o seu momento, a gente vem também com essa linha de Body Splash, que é maravilhosa. Uma linha chamada Shekinah, que temos várias fragrâncias. O Glow Intense, um Body Splash maravilhoso, que deixa ainda a sua pele iluminada, e um body que é bem intenso. O Lumery Blonde, ele é um perfume mais floral, mais delicado, para uma mulher mais reservada, que não gosta, até no final do dia você quer tomar aquele seu banho e passar esse body. Ele é maravilhoso para você relaxar e ficar cheirosa no final do dia. E para o público masculino, a gente tem o Aero Invictus, um body splash maravilhoso, que tem uma fragrância marcante que o público masculino vai amar. E também temos os kitzinhos montados. Podemos montar cestas com todos eles,
com sabonete de mel, com sabonete de várias fragrâncias e body splash. Também quer deixar seu carro mais gostoso, que vai além. Quer convidar uma pessoa, dar uma carona, a pessoa entrar no seu carro e ficar marcante? Temos os cheirinhos para carro. Olha que embalagem linda. Isso mesmo. Só aqui na Stamp Art você encontra essa linha inteira. Entre em contato nas redes sociais @StampArt ou 14998619643. Se você está pensando em locação de imóveis, comprar ou vender, não perca tempo. Fábio Pisati Imóveis tem o melhor negócio para você. Avaliação, administração imobiliária, buscando sempre fazer o melhor negócio com honestidade e seriedade. Faça-nos uma visita. Rua 3 de Maio, número 1200A, ou pelo telefone 14 98114 9254. Fábio Pisati Imóveis. Você ainda tá na mesma operadora por causa do seu chip de celular que tá com o mesmo número há anos? Calma, não fica preso numa operadora só. A Vero te ajuda. 4 e 5G com cobertura nacional para você usar seu chip onde você quiser no Brasil. E outra, ligação ilimitada para qualquer DDD e operadora do Brasil. Na Vero você tem planos de fibra e chip, tudo na mesma fatura. Vem pra Vero. Chegou no ponto do açaí uma novidade que você precisa experimentar. Agora você encontra o DC Picolé, produzido pela DC Ice, a marca reconhecida pela sua qualidade. Os sabores de frutas são feitos com frutas de verdade, abacaxi com pedaços da própria fruta, limão natural, maracujá e uva com sabor intenso. E nos sabores cremosos, o diferencial é claro, são feitos com leite in natura, o leite natural de verdade, garantindo a cremosidade e o sabor. Tem de ninho, chocolate, morango e coco com pedaços de coco de verdade. São mais de 15 sabores para você escolher. Encontre o DC Picolé, fabricado pela DC Ice no Ponto do Açaí, na Praça Arthur de Carvalho, 282 no centro, ao lado da Igreja Matriz. DC Picolé, qualidade DC Ice, que você sente a diferença na primeira mordida. Aê, pessoal! E vocês, estavam com saudade desse cenário, dessa cozinha? Gente, acabando de sair de várias dicas desse momento saúde que foi tão importante, dicas de ouro, né? Abordamos vários temas, diabetes gestacional, formação do bebê, e hoje a Nathalie Cardoso veio aqui, né, fazer aquele prato, aquela dica para você ter uma alimentação adequada, saudável. Gente, sem mito, sem enrolação, já pega caneta e papel. Com vocês, Nathalie. Bem-vinda aqui à nossa cozinha Sabores e Tradições. Ah, legal. Nathalie, como a gente vinha conversando, falando sobre dicas, orientações alimentares, hoje que prato você trouxe aqui? Hoje eu trouxe o guacamole, que é, como a gente estava falando de saúde gestacional, é um prato interessante para gestantes, porque abacate é uma fruta muito interessante para gestante, porque ele é rico em ácido fólico e também em o HDL, que é o colesterol bom. Sim. E é riquíssimo, porque temos um prato natural, não é? Isso. Um prato natural, e aí com várias nutrientes para nutrir a mãe, o feto, o bebê. E a gente sabe, né, que o básico bem feito não falha nunca, né? Ai, Nathalie Tamires, eu não tenho condição de fazer uma dieta. Mas o básico bem feito, um feijão, um arrozinho, uma carne, não é isso, Nathalie? Isso. E na quitanda pegar uma fruta. Não precisa ser uma fruta tão cara. Às vezes a gente fala, eu não tenho condição de ingerir o ômega 3, mas temos a sardinha, temos, né, os peixes, que também traz toda uma nutrição, né, Nathalie? E sem contar que hoje o SUS também, né, ele fornece o nutricionista, né, postinho de saúde, com acompanhamento certinho. Uhum.
E é fácil de fazer, qualquer um Bem consegue fácil. fazer, não é? E é uma boa opção porque não vai açúcar, né? O pessoal costuma comer abacate com açúcar. E na gestação, devido a diabetes gestacional, né? Muita gente acaba tendo. É bom aprender um consumo diferente. Na verdade, a gente tem que aprender a a comer certo, né? Ter hábitos de vida saudáveis, independente da gestação ou não, né? É como diz sempre, os alimentos que a gente consome fala que a gente é, né? A energia, a vitalidade, tudo vem dos alimentos, a importância de higienizar, igual a Nathalie já tá tudo bonitinho aqui, tudo lavadinho para vocês, né? Com relação à gestante, é importante higienizar bem mesmo. Ainda mais esse tomate, o abacate, é bom lavar. A cebolinha. Devido à toxoplasmose. É isso aí. É isso aí. Agora pega caneta e papel e anota essa receita, porque não tem como errar, gente. Agora as grávidas, as mamães, não só as mamães, porque a gente aqui já está esperando aqui para degustar esse delicioso prato. Vamos lá? Bom, quer falar os ingredientes? Uhum. Nós vamos precisar de abacate, tomate picadinho. Tem algum abacate específico ou pode ser qualquer um? Olha, as pessoas costumam usar aquele pequenininho, né? O avocado, mas o abacate fica gostoso também. E eu acho que ele é mais acessível e mais fácil de encontrar aqui, né? Na nossa região. Pode usar o abacate mesmo. Aí o tomate picadinho, a cebolinha. A receita original vai cebola, mas eu particularmente não gosto. E talvez para gestante também seja mais interessante cebolinha, porque dá menos enjoo. E quanto mais verde, um verde mais escuro, mais rico em vitaminas ele tem, né? É, verdade. E um limãozinho cortado e sal, é o que a gente vai precisar hoje. Então vamos lá começar? Pode. Então a gente pega o abacate, vou pegar esse grandão aqui. Pode tirando assim, ó. Gente, talvez muita gente, vocês aí fiquem confuso. O nosso projeto de extensão, a gente está trabalhando, fazendo um projeto. A gente que é futuras fisioterapeutas e que estaremos aí mais para frente para atender a população, tá bom, gente? E a Nathalie, que também já vem de outra profissão, né, Nathalie? Tá nessa migração. Eu sou engenheira agrônoma. Uma delas, gente, eu fiquei estarrecida quando eu fiquei sabendo que ela era engenheira agrônoma. Mas agora você está atuando como... Eu sou perita criminal. Perito criminal. Então aqui é de tudo e mais um pouco. Eu já venho da enfermagem, da área da saúde, e agora estou dando uma puxadinha para fisioterapia. E também me encontro aqui nas comunicações da Rádio Cultura. Para você ver que loucura a nossa vida, né? Mas é assim, gente. Eu fiz doutorado, inclusive, na área de agronomia com abacate. Que legal! Então você sabe muito bem de as abacate. propriedades do abacate, os benefícios para a saúde. E sem falar que a agronomia é muito interessante, né? Porque tudo hoje que vem o cultivo da terra, hoje a gente necessita, né? Para ter uma alimentação rica, balanceada, necessita dos cuidados dos agrônomos, né? Acho que tá bom, né? Isso. Agora a gente coloca o tomate picadinho, lembrar de lavar bem. Pode pôr até mais. Gente, é tão importante o período gestacional, uma alimentação adequada. Às vezes acontece muito das mães no período gestacional, né, Nathalie? Sentir vontade de comer aquelas besteiradas, chips, uns desejos meio loucos. Mas assim, é muito importante comer, se alimentar certo, pelo menos fazer uns 80% certo da alimentação. Porque você está levando fontes de energias, de nutrientes para a sua criança. Como foi falado, né?
no momento saúde Sim. da importância. E a mãe também, eu acredito que ela tem que tomar muito cuidado com o álcool, né, enquanto está gestante. Porque não existe uma quantidade segura durante a gestação. E existe tanta, sei lá, cerveja por aí sem álcool, Sim. que é fácil substituir. Então, gente, é essa questão, álcool, drogas, né? Tem que ficar muito atento na formação, né? Nos primeiros meses, né, Nathalie? É. O primeiro trimestre é muito importante. A mãe se alimenta, aliás, na gravidez inteira, né? Agora eu vou colocar um pouquinho da cebolinha. Olha que lindo esse prato, um prato verde com vermelho, ficou muito chique, Aí dá né? pra continuar misturando, assim. Pode misturar com a faca mesmo, porque quando o abacate tá maduro, ele vai se desmanchando, formando uma pasta. E na sua gestação você comia bastante? Ai, eu não conseguia comer. Eu fiquei tão enjoada a gestação inteira. Eu não conseguia comer quase nada, emagreci muito durante a gestação. O duro que só a gestante que passa sabe, Sabe, né? Como né? é complexo esse período. Você passei muito mal. Isto eu gostando de comer. Ai, é gostoso, né? Aí posso por aqui? Uhum. Agora espremer uns limãozinhos. Limão é vida, né, gente? Ó, pra um abacate, eu acho que um limão inteiro dá. É bom ir misturando. O limão também serve para não deixar escurecer o abacate. Olha, isso eu não sabia, hein, gente? Olha só as dicas. E também para dar aquele gostinho, né? Olha, já estamos de água na boca aqui, hein? Tem uma equipe inteira esperando para degustar esse belíssimo prato. Os sabores e tradições deixando aquele seu saborzinho aqui, com misturas, tomate, um limãozinho. E pode ser, esse prato pode, em qualquer momento, né, Sim. de alguma refeição, pode Sim, ser você usado, pode. né? Como eu estava contando para a Tamires, durante a faculdade eu morei com uma colombiana, né? E tinha uns amigos colombianos que iam direto em casa fazer... Tudo eles colocavam guacamole. Eles comiam com churrasco, que nem a gente come vinagrete, sabe? Eles comiam muito com batata também. Sabe, você faz uma batata cozida e abre ela no meio assim e coloca o guacamole. Agora só falta o sal. Tem várias formas de comer, com torradinha também. Aliás, foram os colombianos que me ensinaram a comer com uma cebolinha no lugar da cebola. Eu acho que fica até mais bonito. Fica o prato, mais né? suave também. Para quem não gosta de cebola, já dá uma... né? E já tá pronto. A melhor hora, gente, a hora de degustar. Eu adoro esse quadro, porque aqui a gente sempre dá aquela beliscadinha, né? E quem não gosta de comer, gente? Acho que é difícil achar um ser humano que Quem não gosta de comer, né? de comer. Essa é a melhor hora, gente. Quer experimentar? Ah, eu quero! Tem que ver se tá bom de sal. Gente, olha só que lindo. Como eu poderia dizer, meu amigo Mauro, solta o som. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, não passa vontade, faça. Não precisa nem ser gestante. Faça, porque ficou muito, muito, muito bom mesmo.
Nathalie, eu sei que você sabe que Dois Córregos, nossa amada cidade, é a capital nacional da poesia. E para aquecer o coração da nossa cidade de amizade, desse pessoal lindo que está aí do outro lado assistindo, eu queria que você escolhesse uma das poesias para recitar. Ah, que legal. Pode ser qualquer uma. Vou ler essa. Todo poeta tem a alma colorida, sensível na harmonia das cores, se extasia com o perfume das flores, faz da poesia a própria vida. Quem é a autora? Edmeia Carmesini. Nathalie, estamos chegando mais um final do Sabores e Tradições. E sempre que a gente chega ao final desse quadro maravilhoso, com esse delicioso, gente, sabor. Sabor é isso, é ativar o paladar. Gente, muito top. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para quem está aí do outro lado assistindo. Um conselho que você diria para, sei lá, para uma mãe, para as pessoas que estão assistindo, que esperam uma palavra de conforto. Bom, eu vou me direcionar para as mamães, então. Perfeito. Né? Porque a nossa conversa era sobre isso. Gostaria de falar que elas se cuidassem, né? Fazer direitinho o pré-natal e cuidar bem também dos bebês depois que eles nascerem, né? Buscar conhecimento sobre como que cuidar dessa criança desde dentro da barriga até depois, que é o maior tesouro nosso, né? Que é o maior tesouro. Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!